Nidochi da biambera si andinai. Anodori ambedi manasaba leitori camino vasai. Serdabio latuni chancho do rio nasce. Como é bom, papai, estar na tua presença, na certeza de que nós temos um grande sumo sacerdote. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós. Shidodaba liande camino vasai. Holy, 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 holy. Santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Justo, fiel, maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que é excelso, aquele que é soberano. Aleluia. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é a nossa rocha. Aleluia. Glória. Ele é a nossa bandeira. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda força, poder e majestade. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Bendito és tu, papai. Bendito és tu, Senhor. Engrandecido e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Oh, glórias a ti, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero agradecer a ti, Pai Celestial, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos aqui em tua presença. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, aleluias, trabalha por todos aqueles que esperam em ti. E nós cremos, papai, que o Senhor está trabalhando enquanto nós esperamos com paciência no Senhor. A tua palavra, Pai Santo, Pai Amado, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Oh, glória! Aleluia! Os que esperam no Senhor são renovados. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Enquanto nós esperamos, tua palavra diz que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha. O Senhor age, como está escrito, papai. O Senhor age em todas as coisas com o intuito de beneficiar aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Bendito, bendito é o nome do Senhor, que opera maravilhas. Aleluia. Glória ao teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Sim, Pai Santo, Pai Amado, nós cremos que enquanto esperamos com paciência, o Senhor está agindo. Aleluia. Dando ordens a anjos para ir adiante de nós, para preparar todo o caminho, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Louvado seja o Senhor. Bendito é o teu nome. Sim, Senhor. Nós cremos no nome de Jesus, que o Senhor vai adiante de nós, para aplanar os nossos caminhos, para remover as pedras, para que não tropecemos, Senhor. Bendito, 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 bendito é o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti. Aleluia. Sabemos, meu Pai, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Aleluia. E que no devido tempo, todas as coisas se cumprirão. Sim, segundo a tua palavra. Porque a tua palavra não volta para o Senhor vazia, antes, porém, ela fará aquilo que lhe apraz e prosperará para aquilo que o Senhor enviou. Os céus e a terra podem até passar, mas não as tuas palavras, Senhor. Por isso, eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Porque eu creio que em cada uma das suas promessas, em cada uma delas há o sim, e por elas o amém, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, papai, nos aproximando. Estamos nos aproximando, Senhor amado, de dias importantes que poderá mudar o destino da nossa nação. Estamos nos aproximando, papai, de dias decisivos. Por isso, em nome de Jesus, nos posicionamos em tua presença em oração, na certeza de que o Senhor nos ouve e responde. O que nós queremos, o que nós desejamos, ó Pai querido, Pai amado, é que a nossa nação venha a ser redimida. É que a nossa nação venha a ser liberta da escravidão, da opressão, em o nome de Jesus. Por isso, papai, nós nos posicionamos em oração. Sabendo, papai, que a oração dos justos é poderosa e eficaz, como na tua palavra está escrito, papai. E nós nos colocamos em oração a favor da nossa nação, porque nós queremos uma nação livre. Uma nação que não esteja debaixo de jugo, do jugo. Mas uma nação, papai, aleluias, que possa, papai, revelar a tua glória, aleluias, e manifestar, Senhor, o teu poder com liberdade. E para isso, papai, em o nome de Jesus, é necessário que esta nação seja liberta das mãos daqueles que querem governar, Senhor, não para o bem do povo, mas para os seus projetos de poder, aonde o povo se torna escravo, aonde o povo se torna oprimido. Pois a tua palavra diz que quando o ímpio governa, o povo geme.
Mas quando o justo governa, o povo se alegra. E nós, papai, como igreja, nos posicionamos em o nome de Jesus para que a tua mão, a tua forte e poderosa mão, esteja estendida a favor desta nação, para que tudo ocorra da maneira como deve ocorrer, de forma justa, honesta e democrática. Para que o povo escolha quem deve governar esta nação para os próximos anos. Mas de uma maneira justa, limpa, sem nenhum tipo de fraude, papai. Por isso nós oramos em nome de Jesus para que a tua mão esteja guardando, protegendo e livrando a nossa nação de todo tipo de injustiça. Sabemos, Senhor amado, que o Senhor é justo e que o Senhor, papai, abomina, detesta a injustiça, a iniquidade, a desonestidade, a corrupção. Então, as nossas orações, os nossos clamores diante de ti, ó Pai, é para que o Senhor livre a nossa nação. Que o Senhor guarde, em o nome de Jesus, e proteja o nosso sistema, para que, em o nome do Senhor Jesus, ele não venha a ser corrompido. E que tudo aquilo que está escondido venha a ser revelado. Tudo venha a ser revelado. Porque a tua palavra, Pai justo e santo, a tua palavra diz, a tua palavra declara, Pai justo, aleluia, que não há nada oculto que não venha a ser revelado e não há nada encoberto que não venha a saber-se. Por isso nós oramos e pedimos a ti que no nome do Senhor Jesus seja revelado toda a verdade, ó Senhor. Em o nome de Jesus. Que tudo aquilo, papai, que foi feito às sombras, na escuridão, venha a ser revelado pela luz da verdade. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Oramos e pedimos a ti, Senhor amado, que todo o plano do inimigo seja desbaratado. Mas que não venha a prosperar. Porque a tua palavra, Pai Santo e Justo, diz que toda ferramenta que é forjada contra nós não prosperará. No nome bendito de Jesus. Pedimos, papai, que o Senhor proteja, papai, em o nome de Jesus, esta nação. Proteja, papai, o sistema pelo qual o povo escolhe aquele que vai governar. Oramos e pedimos ao Senhor, papai celestial, que envie anjos para estar guardando. Que o Senhor envie anjos para estar, papai, protegendo e guardando esse sistema, para que ele não seja corrompido. Pedimos a ti, Senhor, proteção. Que haja um escudo ao redor. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, anjos que estejam ali, Senhor, trazendo proteção contra todo tipo de ataque maligno. No nome bendito de Jesus. Que tudo seja feito com honestidade. Que tudo seja feito, Senhor, com base na verdade, na justiça, na equidade. Em o nome do Senhor Jesus. E que aquele que for verdadeiramente escolhido pelo povo venha governar esta nação. Para a honra e para a glória do Senhor. E que este que for eleito esteja debaixo, ó Senhor, da tua proteção, do sangue de Cristo, guardado, protegido e ungido em o nome de Jesus. Sim, nós pedimos ao Senhor que aquele que for escolhido para governar esta nação seja um ungido. Assim como na tua palavra, Pai justo e santo, diz que um homem chamado Ciro, mesmo não sendo um judeu, mesmo não sendo um israelita, o Senhor ungiu ele para um propósito. O Senhor ungiu a Ciro. Ele era ungido do Senhor. Aleluia! Assim também, ó Senhor, meu amado Pai Celestial, nós estamos aqui em concordância, pedindo que o Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, possa, papai, colocar no governo desta nação um ungido. Uma pessoa que venha estar além da sua própria capacidade. Que venha ter a sabedoria do Senhor, o temor do Senhor, para estar no governo desta nação. Para que assim, então, papai, possa se cumprir aquilo que o Senhor, pela boca dos seus santos apóstolos e profetas, tem falado durante séculos. Que o Brasil será uma nação, aleluias, uma nação abençoada, uma nação próspera, aonde o evangelho, aleluias, aonde muitos daqui sairão para pregar o evangelho a todas as nações, até os confins da terra. Aleluia! Glória ao teu nome. Oh, santo, 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 santo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Nós pedimos proteção, Senhor, nestas eleições. Pedimos que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, em o nome de Jesus. Que se houver algum esquema por trás, papai, para tentar de alguma maneira corromper, que isso seja tudo revelado. Que isso não venha prosperar. Pois o Senhor é aquele que revela tudo e todas as coisas. A tua palavra, Pai justo e santo, diz que nada está encoberto diante dos seus olhos. Não há nada, absolutamente nada, que possa
esconder dos teus olhos. E nós estamos orando e pedindo para que o Senhor não deixe nada em oculto. Absolutamente nada. Que tudo, Pai Santo e Justo, venha a ser revelado, de maneira que o inimigo não tenha mais armas, não tenha mais como, Papai, usar, Senhor, do engano, da mentira, para tentar, Senhor, permanecer no poder. O Senhor é aquele que estabelece e que também remove. Como na tua palavra está escrito, ó Senhor amado, o Senhor estabelece reis, remove reis, segundo a sua soberana vontade. Foi assim que o Senhor fez, por exemplo, com Nabucodonosor, quando ele estava orgulhoso de si mesmo, pelo reino que ele achava que ele tinha construído pelo seu próprio poder, o Senhor removeu ele, até que ele se arrependeu. E reconheceu que o Senhor é sobre tudo e sobre todos. Aí o Senhor estabeleceu ele novamente. A tua palavra diz, ó Senhor amado, aleluias, que Saul, por causa da sua arrogância, por causa da sua teimosia, por causa, Senhor, do seu coração impenitente, ele foi removido. E no lugar dele foi estabelecido Davi, um homem que é segundo o teu coração. Oh, Shinama, Nayori, Kandinamasai. Renebe Surat Outu. Que assim seja, ó Senhor, em o nome de Jesus. Que seja removido aquele cujo coração não está em ti. Que seja removido, ó Senhor, aquele cujo coração, ó Pai querido, Pai amado, não é voltado para ti. E que seja estabelecido no lugar aquele que é segundo o teu coração. Aquele que busca ao Senhor, que teme ao Senhor. Que esse sim seja estabelecido. E ungido para realizar a obra. Para que se cumpra a tua palavra em o nome do Senhor Jesus. De noite, nai de nébia. Queremos, papai, um governo justo nesta nação. Por muitos e muitos anos, essa nação viveu debaixo de uma tirania opressora. Mas nós queremos, papai, em nome de Jesus, que dias estão chegando, aonde, no nome do Senhor Jesus, esta nação conhecerá, aleluias, a verdadeira liberdade. Nós cremos que o Brasil é uma terra de promessas. Nós cremos que o Brasil é uma nação que o Senhor escolheu, aleluias, para ser um celeiro. Oh, glória! Nós cremos assim, papai, que o Brasil foi escolhido para ser uma nação, aonde aqui, ou a partir daqui, aleluias, o mundo saberá que é um Deus vivo e poderoso que liberta, que transforma, que cura, que restaura, um Deus justo, um Deus fiel, que ouve o clamor do seu povo. Como na tua palavra está escrito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia! Que o Brasil seja essa terra, papai, em o nome de Jesus. Uma terra sarada, curada, liberta e transformada, para que em nome de Jesus essa terra venha experimentar um grande e poderoso avivamento e uma grande e poderosa colheita. E assim, Senhor, esta chama viva e poderosa do Espírito venha espalhar para todos os continentes, para todas as nações, tribos, povos, línguas, em o nome de Jesus. E é por isso, Senhor amado, que eu creio que discipulados, pequenos grupos estão se erguendo em toda parte, em todo lugar, aonde o Senhor está preparando tanto homens quanto mulheres para essa grandiosa obra. Eu creio, papai, que nós estamos na última hora e que o Senhor está chamando trabalhadores, como o Senhor Jesus disse para Pedro. Vem e me segue, e eu farei de ti pescadores de homens. Oh, Nicamanai. Sim, a tua voz está ecoando, Senhor, nos quatro cantos da terra. O Senhor está chamando e convocando, aleluias, para a grandiosa colheita. Porque a tua palavra diz, papai, que o campo já está pronto para a colheita. O Senhor disse, ergam os vossos olhos e vejam, aleluia, que o trigo já está maduro. Levantai os vossos olhos e vede que o campo já está pronto para a colheita. O trigo já está maduro. Mas a seara, ela é muito grande, porém, os trabalhadores são poucos. Por isso, Senhor amado, nós rogamos a Ti, ó Senhor da seara, para que o Senhor envie ceifeiros para esta grandiosa colheita.
Sim, envia, Senhor. Envia trabalhadores. Envia, Senhor. Oh, Tchemanai, abra os ouvidos. Abra os ouvidos. Senhor, para que aqueles que ainda estão desocupados, que ainda não entenderam o tempo em que nós estamos vivendo, que eles possam ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração aberto para entender e compreender que nós estamos já na última hora. Nós estamos já, Senhor, aleluias. Nós já estamos, papai, no limiar do cumprimento de todas as profecias referentes a esta dispensação. Que Jesus já está às portas e que muito, muito em breve, ele virá para buscar aqueles que são seu, aqueles que pertencem a ele, que foram comprados pelo seu sangue precioso. Por isso, papai, nós estamos aqui a rogar a ti em nome do Senhor Jesus pelos trabalhadores. Oramos, papai, e pedimos a ti o despertamento da igreja. Oramos para que a igreja venha a ser despertada do sono, que ela venha acordar, despertar, de modo que, aleluia, não haja mais entre nós, papai, dissensões, divisões, partidarismos, disputas, mas sim unidade. Oramos e rogamos a ti, meu pai, para que haja, em o nome do Senhor Jesus, no coração daqueles que são seus, que venha raiar a luz do Evangelho. Pai, nós pedimos a ti em nome de Jesus para que a igreja venha a ser despertada para a verdade. Porque como o Senhor mesmo disse na sua palavra, que aqueles que são teus discípulos conhecerão a verdade e essa verdade os libertará. Oramos para que no nome de Jesus, papai, esse discipulado que é segundo o padrão Jesus, ou seja, um discipulado, papai, aleluias, que realmente ensina a verdade, que esse discipulado, Senhor, venha se multiplicar. Oramos pela multiplicação dos discípulos. Assim como está escrito na tua palavra no livro de Atos, diz a tua palavra que o número dos discípulos crescia a cada dia, porque o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, e assim ia se multiplicando o número dos discípulos. Porque a tua palavra diz, Pai Santo e Justo, que um é o que planta, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O plantar e o regar, Senhor, é de nossa responsabilidade, mas o crescimento vem da tua parte. Então, Senhor da glória, Pai Santo e amado, oramos no nome de Jesus para que haja uma multiplicação. Pedimos, papai, que o Senhor dê o crescimento. Que o discipulado segundo o padrão Jesus, que é o discipulado, papai, que prepara homens e mulheres para a obra do ministério, que isso venha a crescer e se multiplicar em todas as nações da terra. Que essa visão venha chegar ao coração dos líderes, daqueles que o Senhor chamou para o apostolado, para o ministério profético, evangelístico, pastoral, de mestre. Que essa visão chegue aos seus corações, para que todos possam, papai, entender a importância do discipulado. Porque na tua palavra diz lá em Efésios no capítulo 4, que o Senhor Jesus, o Senhor mesmo concedeu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de fazer com que, aleluias, de fazer com que haja unidade, de fazer com que o povo, o teu povo, Senhor, seja preparado para a obra, para o ministério, para que não sejamos mais como meninos andando de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas que possamos estar firmados e alicerçados no verdadeiro evangelho, que é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho da graça, da justificação. Aleluia! Por isso, papai, nós oramos e pedimos em o nome do Senhor Jesus proteção para todos os grupos que hoje, papai, podem ser pequenos. Todos os grupos de discipulado que andam nesta visão. Na mesma visão pelo qual o Senhor Jesus começou depois de voltar do deserto após ser tentado por Satanás. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fez após voltar do deserto foi chamar discípulos. Porque ele sabia que esta obra que ele havia iniciado precisava continuar. Então ele começa a chamar homens para compor o grupo daqueles que seriam preparados para aquele grandioso dia. Aleluia! Aonde a tua palavra diz, Pai Santo e Justo, que o teu Espírito veio sobre eles e os capacitou para realizar, aleluias, e para dar sequência à obra que o Senhor havia iniciado. No nome bendito do Senhor. Pedimos que o Senhor, aleluias, dê proteção, guarde, Senhor, aleluias, todos aqueles que têm ouvido esse chamado e têm atendido esse chamado. Senhor, eu peço proteção.
Que o Senhor guarde a mente e o coração, para que não desviemos deste chamado, deste propósito pelo qual o Senhor nos chamou, em o nome de Jesus. Sabemos, papai, que uma grande obra, aleluias, o Senhor fará antes da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para esse para esse grandioso dia. Nós precisamos estar preparados para receber do alto o poder que nos capacitará a realizar esta grande obra, esta grande colheita. Por isso, papai, em nome de Jesus, eu oro para que em nome de Jesus esteja sobre nós o sangue de Cristo e um manto de unção para nos proteger e nos guardar de todo tipo de engano. Para que não percamos a visão, para que não deixemos o propósito, mas que possamos permanecer firmes e esperando pacientemente até que tudo se cumpra no seu devido tempo. Que possamos, papai, viver em o nome de Jesus Cristo, sem ansiedade alguma, sem preocupação alguma, mas na plena certeza, ou na plena convicção, de que é o Senhor quem está preparando tudo. E que tudo ocorrerá no seu devido tempo, como aconteceu com aqueles que confiaram em Ti e no final receberam o cumprimento da promessa, a bênção do Senhor, como foi com Abraão, como foi com Jacó, como foi com José, como foi com Jó, como foi, Pai Celestial, com Davi e com muitos outros mais que ousaram permanecer confiando no Senhor mesmo diante das mais duras adversidades e provações, mesmo diante de tempestades, mas não deixaram de crer e de confiar no Senhor. Até que se cumpriu no seu devido tempo aquilo que o Senhor havia prometido. Oh, aleluia! E sabemos, papai, que não será diferente nos dias de hoje. Assim como foi no passado, também será nos dias de hoje. Todo aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, receberá as promessas, verá essas promessas se cumprirem, para a honra e para a glória do nome bendito e santo do Senhor. Eita glória! Aleluia! Shenabadura kiotonokoti. Einakoliba namasai. Senandere inachoderio nolosi, levar diante de ti, manakando, shito badabiopolova shenakaninamasai. Estamos aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo, porque nós confiamos e cremos que o Senhor tem algo, aleluias, que o Senhor tem propósito, tem planos, como está escrito lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, está escrito lá, que o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para nós, papai. São planos de nos fazer o bem e não o mal, de nos fazer prosperar e de nos dar uma esperança e um futuro. Oh, glória! Enabati dokomanai. Nekobati manabaseia. É assim que o Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu segundo a sua palavra. O Senhor, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Toda a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ele não permite que nenhuma das suas palavras volte para Ele vazia. Antes, cada uma de suas palavras, aleluias, fará exatamente aquilo pelo qual Ele a enviou. Então, assim diz o Senhor, permaneçam firmes na fé. Permaneçam firmes, crendo, sempre crendo. Porque tudo é possível para aquele que crê. O Senhor jamais, jamais falhará. Ele nunca falhou, Ele jamais falhará. O Senhor sempre foi fiel. E Ele permanecerá fiel, porque Ele é justo. Por isso, nós devemos descansar no Senhor, permanecer firmes nesse descanso. Enquanto nós descansamos, o Senhor está trabalhando. E o descansar significa confiar plenamente nele, ao ponto de não deixar mais que nenhum tipo de preocupação ou ansiedade venha afligir os nossos corações, as nossas almas. O Senhor quer que a gente descanse nele. Aprenda a confiar nele plenamente. Pois o Senhor está cuidando de tudo. Todas as coisas estão, aleluia, sobre o controle absoluto do Senhor. O Senhor tem o controle absoluto de tudo, de toda a história da humanidade até o fim dela. O Senhor está no absoluto controle. Nada, absolutamente nada, pode impedir que se cumpra o que já está registrado nas Sagradas Escrituras. Nada, absolutamente nada, e nem ninguém pode mudar o curso da história, que já foi escrita antes mesmo da fundação do mundo. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Por isso nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque o Senhor, Ele nos chamou para esta obra. Ele nos chamou para esta obra. Aleluia, esta grandiosa obra. No final desta dispensação. Shinabache kamilovasai. Edodi nasai. Endokimanasoro rebati antenamasai. E ele manda dizer assim: Shidouti kamanamasubia. Canto de basébia. Shinobati badabasai. Ele vai compensar todos os dias que passamos por aflições,
todo o tempo em que a gente com paciência esperou por Ele, Ele vai compensar. O Senhor, como está escrito na sua palavra, Ele é galardoador dos que o buscam. Sim, a palavra do Senhor diz isso. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam, aqueles que buscam ao Senhor, receberão a recompensa. O Senhor, Ele recompensará os que ousaram crer até o fim, que não desistiram, nem voltaram atrás. Sim, os que permaneceram firmes na fé. O Senhor há de recompensar todos os que jamais desistiram. E assim diz o Senhor, a recompensa será grandiosa. O Senhor sabe recompensar aqueles que permanecem firmes. Olhe e veja a história dos grandes avivamentos que ocorreram na história. O Senhor foi fiel àqueles que, durante anos, buscaram ao Senhor insistentemente. Que oraram por anos, clamando ao Senhor por um despertamento, por um avivamento. Por gerações e gerações. Até que rompeu-se. E assim, um grande avivamento veio, trazendo salvação para muitas e muitas pessoas. O Senhor, Ele é recompensador. O Senhor, Ele é bondoso. Aqueles que buscam ao Senhor jamais serão frustrados. Jamais se frustrarão. Não importa as circunstâncias, não importa. Não importa as circunstâncias. O Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sabe recompensar os que permanecem firmes na fé. Mesmo quando estão passando por adversidades, aflições, o Senhor sabe recompensar. E assim diz o Senhor, todos vocês que permanecem firmes receberão a justa recompensa. Eu virei para recompensá-los no tempo certo, cada um de vocês receberão a recompensa do Senhor. Por permanecerem firmes, por não deixarem o coração de vocês desfalecer. Eu os recompensarei devidamente, justamente, como na minha palavra está escrito. O Gamedo Basai. No Kobatimanai. E Dodima Sébia. Kodima Sébia. Aqueles que oram ao Senhor continuamente no secreto serão recompensados de forma pública. Quem busca ao Senhor, Shikabadabia, Sorou, Nekeminébia, que entra no seu quarto, que fecha a sua porta e fala com o papai no secreto, então estes que assim perseveram receberão a recompensa de forma pública, porque me buscaram no secreto. Eu os recompensarei publicamente, como está escrito. Assim também, nas práticas da justiça, do jejum, da generosidade. O que é dado com uma mão, do qual a outra não toma conhecimento, estes receberão a recompensa como está escrito. Shidou Batikamanai. Norori ande da basula che kamihamanai. Shidori nakova shi istabido batuda do imene basai. Shinande da kimenai. Portanto, tudo o que fizerdes, fazei de todo o vosso coração para o Senhor, e não para homens, mas para o Senhor. Em tudo dai graças. Nagobenibanai. Fazei tudo para a glória do Senhor. Fazei tudo shikabadá basura bashi birekamanai badibodosuro tobarai para o Senhor. Rei norou che kamanai. Oh, aleluia! Glória ao teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Tudo o que vocês fizerem, seja por palavras ou por ações, fazem para o Senhor. Fazem para a glória dele. Shinakodimai. Porque ainda que homens não tenham como recompensá-los, mas eu, Senhor, os recompensarei. Portanto, tudo o que fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como para o Senhor e para a glória dele. Dodete, Shitador Abassai. Assim fazei. Fazei tudo para a glória dele. Para o louvor. Yokamanashe Namahai. Shinote Bakambino Basai.
sabendo que vocês receberão a herança. Como filhos amados e herdeiros, assim vocês receberão, cada um a recompensa pelas suas obras, serão recompensados. O Senhor é justo e Ele é fiel. Ele não negará bem algum aqueles que buscam a Ele e que andam na presença dEle. O Senhor sabe cuidar daqueles que são seus. Os filhos dos leões sofrem e passam fome, mas os que confiam no Senhor não têm falta de coisa alguma. Aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor ao redor do seu povo. O Senhor é para vós um refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nos momentos da aflição e da angústia. O Senhor transforma desertos em mananciais. Estejais, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou e não deixem que nada absolutamente vos escravize. Vós foste chamados para serem livres. Livres para livres para viver para Ele, para a glória dEle. É assim que vocês devem viver, na liberdade com que eu, Senhor, os libertei. Não se coloquem mais debaixo de nenhum jugo, porque foste chamados para a liberdade. Portanto, fazei dessa liberdade, não para dar ocasião à carne, mas para glorificar aquele que é digno. Sim, vivei de modo digno, como astros nesse mundo. Porque foste chamados para ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Assim vocês devem, ó filhos amados, viver como luzeiros neste mundo em trevas. Sim, que a vossa luz resplandeça sobre as trevas. Porque o mundo jaz no maligno. Mas vós sois a esperança para esse mundo. Porque a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos. O mundo está aguardando que os filhos se manifestem. Trazendo a luz que ilumina aqueles que estão cativos na escuridão e no cativeiro. Foste chamados, para ser a esperança para o mundo que mergulha no caos. Vocês, todos vocês, filhos amados, são aqueles que estarão levando esperança para esse mundo através da mensagem do Evangelho. Sim, vocês levarão a mensagem do Evangelho. Vocês levarão a mensagem do Evangelho a toda a criatura, como na minha palavra, eu, o Senhor, os escolhi para esse propósito, para que preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Porque o Evangelho é a esperança. É a luz. Para os que estão na escuridão e nas trevas. Levem, preguem, anunciem. E o meu Espírito estará com vocês. Lhes dará ousadia, intrepidez, sabedoria.
E o temor do Senhor estará com vocês. Rabenovia, Yedobashe, Sulandi, Amanopor, Andikamasai. Sim, vocês sairão na força do Senhor, no poder do nosso Deus. Shudor Imashinai. Cantebasolonto Anduribanesai. Por isso não temais, ó filhos meus, porque eu, Senhor, lhes darei. Shikobadai, Shinobasai, sabedoria, ousadia, Enomati, para que vocês possam ir, ou Kemenemasai, e proclamar este evangelho, Eidou Timanai, Contodibadabasai, Nayo Nado Temate Antedabasai. E toda palavra que sair da vossa boca, eu a confirmarei. Sim, eu, Senhor, eu mesmo, confirmarei cada palavra que sair da vossa boca. Com sinais, com prodígios, com milagres, e muitas maravilhas se farão. Sim, toda palavra será confirmada, em demonstração do Espírito de poder. Tokoro Shimanai. Sinando de Amodikamanai. Amodibanesian. Estes sinais seguirão. Yobadaba Síbia. Pelo nome poderoso de Jesus Cristo, vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e falarão línguas estrangeiras, que vocês nunca aprenderam. Será um sinal de Kabadá que eu estou no meio de vocês. Vocês falarão línguas estrangeiras. Meu espírito virá sobre vocês e os tomarão. E vocês falarão outras línguas, línguas das nações. E muitos ouvirão, como aqueles que no dia de Pentecoste ficaram espantados, atônitos, porque os ouviam falar nas línguas deles. E eles sabiam que aqueles homens que falavam nas línguas deles eram homens indoutos e letrados. E ficaram atônitos, perguntando o que era isso. Como nós os ouvimos falar nas nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Assim também, ó filhos amados, se fará nesses dias. Eu os tomarei, e de tal maneira que vocês falarão nas línguas dos homens. Dekobate nayo rolin kamanais. Shinobeni kanchena mas. Isso será um sinal. Blando diamasai. Koubandei. Shinobeti. Shinokabanai. Será um dos sinais que seguirão vocês. Mekabadai eu sou. Ambutina kovenai. Ninochema nibodisinai. Larorini. Sim, eu manifestarei muitos sinais. Manifestarei, sim, muitos sinais. Shikobadio manévia. E um deles, o Jakamanai, é o das línguas. Por abati amakobenai. Haverá a manifestação da variedade de línguas nesses tempos. Sim, esse dom manifestará de uma forma contínua, no Kabenovia, e será sinal para muitas nações. Nolorie kaminovasai. Kacho tebado selante badiantinai. Anavino kovina. Silanderi aminoblesi. Rila dedodina candinamasai. Emenibasola tua ro shiende kabinovasai. Hando gemanoro shiribikanamai. Dekabadabadio. Porque as línguas é um sinal para os descrentes. Ebanote emediaga. Porque quando entra um Shikabadabasíbia, ou Demanati, Shinorabasíbia, Rekabadai, quando alguém entra em um ambiente onde todos estão falando em línguas estranhas, Shimanai, ele não é edificado. Mas se eles ouvirem vocês falarem Rekobadabasúbia, numa língua que ele pode entender, então ele será edificado. Assim acontecerá. Emenebetu Raudimanemanu Saneba, Handekabenemodu Shimanai. Kedebola Sulande, Shinoko Badianse, Anoko Bashinase, Anderoko Anchobari Kandiramase. Shio Ekamana Solibe. Ebeniba ou Chinaus. Inekabanusi. Farei assim, Shiko Benase. Porque alguns serão enviados para lugares distantes, para pregar para tribos. Shikomanderu. Aonde Ekabadabasu, ninguém conhece a língua que eles falam. Mas aqueles a quem eu, Senhor, enviarei, falarão a língua deles. Tão naturalmente, que eles ficarão atônitos. E assim receberão aqueles a quem eu enviar. Porque eu, Senhor, manifestarei os meus sinais no meio deles. E assim o Evangelho, este Evangelho, o da graça, será pregado em todas as tribos, línguas, povos e nações. Na Kobenes. Porque o Senhor, segundo a minha bondade e misericórdia, darei a todos a oportunidade de ouvirem o plano da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, antes que ele venha, para arrebatar os que são seus. Eu sou justo, longânimo, bondoso e misericordioso. Nikobachemanai. Este Evangelho alcançará até mesmo os lugares mais distantes, os lugares de difícil acesso.
Sim, Menébia su horotine que benabasai. Tinobachen, Gedo, Shinai, Selambinovine. Estandilablencine. Falarão nas línguas deles. Aqueles a quem eu, o Senhor, enviar, falarão nas línguas deles. E eles entenderão. Picou, Bati, Manébia. Tribos inteiras se converterão a Cristo. Kimédia, Antorou, Silamai. Shinou, Bati, Shekamanai. Alorila, Nebibon. Rebibol, Lediasse, Labatio, Rebibol. Lecachu, Essei. Esgomaneva, Siantela. Sim, Shekabol. Tribos. Recababadou, Shekamanai. Receberão, Minou, Bati, a palavra do Senhor. Oli, Kamenovase. Shinablendio, Amebo, Shinakidisai. Isnede Anderuivanesia, Andoriginas. Riviboletu, Ekevchemibo. Se ansenai horrível. Ah, sim, o Senhor fará com que eles conheçam a palavra. Eu os amo. E não matimanevo, tianselavache. Pois, Ricabadaba sou Roshidabai. Por eles, Cristo morreu. Nikobenai. Eles não serão esquecidos. Eu, Senhor, Shinamasi, não esquecerei deles, por quem Cristo morreu. Alcançarei, sim, a todos os que vivem nos confins da terra. No meio das matas, em cavernas, em ilhas, em lugares aonde ninguém consegue chegar. Mas eu, Senhor, farei com que os meus servos, aqueles a quem eu escolhi, cheguem até eles. Nabo deve, Asinabaterá, Turebashi e Comenécia. E eles estarão lá para levar a minha palavra àqueles que estão famintos, que desejam me conhecer. Mas para que possam me conhecer, é necessário que haja alguém que anuncie as boas novas. Non decamanai. Por isso eu abrirei o caminho para que esses povos, essas tribos, possam ser alcançados pelo evangelho da paz. Ramenol reginai. Nico benifasai. Nayo benébia. Não pensem que eu esquecerei deles. Até a menor tribo, Shidoman Torou Shikamanai, que vive isolada do mundo, esquecida, eu, Senhor, os alcançarei, enviando até eles um mensageiro. Midolia ati Torou Dinekevinai. Shinou Rebiansenai. Os mensageiros da paz, que devra se batia padar, que estarão debaixo da unção e do poder do Espírito, assim como Nicol Batino houve na Sena. Dinou Neinde na Sinai. Como Paulo, que após o naufrágio foi para a ilha de Malta e ali pregou o evangelho para os nativos que os acolheram de forma hospitaleira. Ali sinais foram operados diante deles, como o fato de Paulo não ter sofrido nenhum dano após ser picado por uma víbora, e eles acharam que ele fosse um deus. Assim farei muitos sinais, prodígios e maravilhas, de modo que eles crerão e confiarão e abrirão seus corações para receber o evangelho. Minébia do Tenassi Lato Rodi Kemiboriase. E será Recabadabassi evangelizado todos os povos, tribos e línguas, em todos os lugares. Em Camadio, como eu mesmo na minha palavra tenho dito, os confins da terra. Mande noti te roubarai. Andodi vaselia laiardina candida vasai. Assim farei, porque eu sou o Senhor. Shido kabido vasai. Kote gandinamas. Binébia do tinovoshi. Cristo será anunciado no Dema, em todas as nações, em todos os povos, em todas as tribos e línguas será anunciado Cristo. E no benti norando do shitorobasi. E não há nada e nem ninguém que possa impedir o decamanasila, que este evangelho alcance. Ricobadabasúbia. Shinovashina yanderá nodo. Menemasi manai. Os mais necessitados. Oriboti manivanisanai. Libertarei da opressão os povos que estão sobre a tirania. Menabiasu. Quebrarei o jugo dos impérios, que hoje dominam, manipulam e escravizam. Shikabadai. Eu removerei deles o poder. Quebrarei o jugo de ferro, as portas de bronze. Sim, as trancas. Eu, Senhor, quebrarei. Romperei com as cadeias. Tinobatiamanu alissa amokebidô. Porque a presa escapará do valente. Das mãos do tirano, eu libertarei aqueles que estão sob seu domínio. Tu desce louri da Bassai. Para que o evangelho seja anunciado até mesmo em praças. E do Kamino Bassai, aonde hoje há perseguição. E no Bashi, o sangue dos mártires
Rikabadaba surro shibanai, que deva sol e fende kemeni masai. Foram sementes plantadas naquele solo. Shinoblensi. E aonde o pecado abundou, minha graça superabundará. Nalobeti, no rei da sede. Aonde reinou a morte, a vida será abundante. Ho kemina masai. Nayore masé, silo ri lefende keminova. Shi o kaminovasai. Porque eu sou aquele que liberta da escravidão os que estão cativos. Eu vim para libertar os cativos, para pôr em liberdade os que vivem debaixo da opressão. Lororia adediba dio salio acanívolo, china lir di la sepa hanti, a joriblesia ameno andolidia virobashina, colis na samba diaponi, snebis tadu salate, alo amblesian tu amondishna, lo rime sebia tu. Libertarei a China, libertarei Lecabadaba Súbia, os países que estão debaixo da tirania, da opressão e da escravidão, que perseguem a mim, o Eijenai, por avisi na Kodi Ambotura de Lori la Sébia. Catudedesse antebatu Roshirabai. Até que ele venha. Nicobadiosanai. Eu darei oportunidade para que todos ouçam o evangelho até que ele venha. Sinadodiam benevide kemine masai. Porque naquele grande dia, os que não Shikobadai crerem no evangelho, não terão desculpas alguma. Não poderão dizer, ninguém me falou nada a respeito disso. Se tivessem falado, eu teria crido. Não haverá desculpas. Nicobadai, porque quando o Senhor vier e a porta se fechar, aqueles que tiveram a oportunidade de crer e não creram, passarão, Minebati, Manavadamasu, chorou, Orkotoboshibia, por um tempo de muita angústia na terra, muita aflição. Tempos que Benevia Sorou Tikebiribasai, tão difíceis, que nunca na história da humanidade houve e haverá tempos difíceis como estes que estão por vir. Por isso eu, Senhor, na minha longanimidade, tenho dado tempo Nikabadaba Surro Shikamanai. Nebachei, para que Rashibia, aqueles que ouviram o evangelho possam, crendo nele, se salvarem. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Chororibasé, o dia da vingança do nosso Deus. Lodibasé da Diavanai. Dias de vingança serão esses. Dias de grande aflição, angústia, como nunca se ouviu falar em toda a história da humanidade, serão os dias que estão por vir. Por isso eu, Senhor, na minha grande e infinita bondade e misericórdia, Nikabadaba Suroshina, darei ao mundo Nikabadaba Síbia a oportunidade de ouvirem o evangelho e darei a eles sinais comprovando que eu sou o Senhor. Por isso será terrível os dias que estão por vir. Porque depois de tudo o que eu fizer, aqueles que não creram é porque não quiseram. Não porque não tiveram a oportunidade de ouvir e ver, mas porque endureceram os corações. Então, entrarão em um tempo de grande tribulação, aonde o mundo estará sob o domínio daquele que virá para enganar as nações e reinar sobre elas por um curto período de tempo. Menebe, até que eu venha novamente e o remova e o destrua, para estabelecer o meu reino por 1000 anos, sobre toda a face da terra. Então, filhos amados, alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor é bom. E Ele dará oportunidade para que todos possam se salvarem. Portanto, orem e permaneçam assim. Orem o tempo todo. Clamem pelos seus. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus e que permanece firme na fé será salvo, e também toda a sua casa. Como eu prometi, assim farei com que se cumpra a minha palavra. Portanto, permaneçam vigilantes na oração. Continuem orando e crendo, porque eu, Senhor, Nayote Kamanai, Demeti Dorosu Lobosi, sou bondoso, misericordioso, e Nekabadasu Roshimanai, e fiel para cumprir o que havia prometido. Portanto, sejam vigilantes, permaneçam firmes na oração. Nikobacheva, até que tudo se cumpra segundo a minha palavra. Nebo Neidashira Aulori Alessi. Glórias e aleluia. Senhor, obrigado. Pai, obrigado. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor está agindo e operando no meio de nós. Obrigado pela salvação da nossa casa, da nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum deles se perderá. Todos estarão, aleluias, naquele grande dia, quando o Senhor vier para buscar os que são seus,
Toda a nossa casa, toda a nossa família estará junto. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Oh, glória. Aleluia. Pegue nas suas mãos agora o pão e o cálice. Vamos participar agora da ceia do Senhor. Porque enquanto o Senhor Jesus não vier, nós vamos fazer o que Ele nos ensinou a fazer. Até que Ele venha, nós vamos anunciar a sua morte. Até que Ele venha, nós vamos comer deste pão e beber deste cálice. Até que Ele venha. Aleluia. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Pai Santo, Pai Amado, nós agora sustentamos em nossas mãos aquilo que representa o teu corpo e o teu sangue, que foi partido por nós, ferido, crucificado. Aleluia. E fazemos isso em memória da sua obra perfeita e consumada lá na cruz. Anunciamos a sua morte até que o Senhor venha. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós. Mesmo sendo nós pecadores, o Senhor morreu por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu, mas também ressuscitou, e vivo está para sempre. O Senhor é o nosso grande sumo sacerdote, que intercede por nós para sempre. Obrigado, Senhor, por este momento precioso. E agora, nós recebemos com gratidão este cálice, e dele participamos com alegria, com gratidão e com fé. Em o nome de Jesus. Sabendo que fomos redimidos de toda a maldição, da morte, do pecado, em o nome de Jesus. Podeis participar comendo do pão e bebendo desse cálice, no nome bendito de Jesus. Podem participar.